Vamos montar um bolo de fatia, meninas. Olha só, eu ia fazer uma fatia supreme, só que a minha massa ficou um pouco baixa e eu não quis desperdiçar o meu final de semana. Então, eu cortei a minha massa baixa somente ao meio, peguei a camada e virei dentro da forma. Eu vou rechear para poder vender em porções, tá? Então, eu vou lá, eu vou regar. Essa é uma calda de leite condensado com chocolate e água, tá? Água filtrada. E eu vou molhar bastante, porque eu vou levar esse bolo para descansar, ok? Molhei bem. Eu vou vir com o meu recheio de chocolate bem cremoso, tá? Esse é um brigadeiro de chocolate cremoso. Eu vou colocar bem generoso. Eu quero que ele fique bem chocolatudo, porque vão ser apenas uma camada de recheio, certo? Vou espalhar para ficar bem uniforme. Como eu fui bem generosa, então é só espalhar agora, né? Espalhe e fica bem igualzinho. Aí tá faltando um pouquinho, coloquei mais. Aí eu vou pegar, e agora eu vou continuar deixando ele bem alinhadinho, colocar um pouquinho mais onde faltou, né? Os cantinhos sempre falta um pouquinho, então eu vou alinhar bem essa camada de recheio. Feito esse alinhamento, né? Vou conferir os cantinhos. Feito este alinhamento, eu vou vir com a outra camada de bolo. Tá? Ela deu uma coladinha aqui na minha bailarina, mas não tem problema. Eu vou colocar assim mesmo, né? Uma massinha Pão de Ló de chocolate, 50%, ok? Vou dar uma apertadinha, que é pra alinhar tudo. Vou pegar a minha calda, encher aí o meu frasquinho pra poder tá regando novamente a próxima camada, certo? Vou vir agora e vou fazer o mesmo que eu fiz na camada de baixo. Vou colocar bastante líquido, lembrando, né, que é leite condensado com chocolate e água, ok? Vou regar bem, deixar bem molhadinho. Eu gosto de molhar bem os cantinhos, que é para na hora que eu cortar não ficar seco. Vou embalar essa massa, que é para não ressecar na minha geladeira, e vou levar a descansar lá na geladeira ou no freezer, ok? Eu deixei descansar a minha massa por umas 2 horas. Vou colocar agora numa forma. Eu vou virar ela e vou retirar a forma. E aí eu vou retirar também o plástico que estava envolvendo. Você viu que ela não ficou muito alta, certo? Já com a minha base limpa, eu vou vir agora. Eu vou dar uma leve decorada nesse bolo. Não vai ser uma decoração sofisticada, porque ele vai ser colocado em potinhos, né? Vou passar aqui a minha camada de chantilly, tá? Num saquinho mesmo, tá? Um saquinho descartável, não tô usando nem saco de confeitar com bico nem nada. É só um saquinho cortadinho, certo? Vou continuar passando o chantilly em toda a minha lateral. Não precisa ter muita regularidade, porque se faltar algum cantinho, eu vou vir preenchendo, tá? Não é um bolo que vai ser exposto em mesa, então a gente vai cortar e não tem problema. Vou passar em cima de todo o meu bolo, né? Usando o meu chantininho aí. Virei para você ver melhor. E aí, eu vou vir com o restinho que faltou. E agora, eu vou dar uma alisada, tá? Uma coisinha bem superficial. Não é pra ficar perfeito, não precisa ficar perfeito. Então, eu vou dar uma alisada nesse bolo. Eu gosto de começar primeiro alisando em cima, porque se tiver algum excesso, ele já vai para as laterais do meu bolo. Vou passar agora na lateral desse bolo. Vou dar uma alisadinha, né? Na lateral, em toda a volta do meu bolo. Se faltar algum pouquinho, a gente vai colocando conforme a necessidade, né? Então, comecei por cima, vim nas laterais alisando, e vou agora tirar o desnivelamento que fica na parte de cima, só levando mesmo para o centro do bolo, não tem problema, tá? Então, eu vou deixar ele mais ou menos bem certinho, bem lisinho, né? Vou vir agora
jogar por cima desse bolo, o que começa a ser a decoração dele. Então, aqui eu tenho um chocolate branco com creme de leite, tá? E com uns pedaços de amendoim, que é para dar uma crocância aí nessa minha cobertura, certo? Eu derreti, coloquei num saquinho para espalhar melhor, né? Não vou colocar muito, até porque nas laterais do bolo não precisa que escorra, né, 100%, então eu vou priorizar um pouco mais a parte de cima, que é para ele ficar mais grossinho, esse meu ganache de chocolate branco, ok? Então, vou dar uma alisada, levar aí para onde faltou, para uns cantinhos que faltaram, né? Um pouquinho, ele sempre acaba escorrendo, mas não tem problema. Então, eu vou levar isso aí pros cantinhos para ficar bem certinho. Agora já mais coloquei um molde para saber o tamanho da minha caixinha, né? E vou começar o corte desse bolo, tá? E eu vou finalizar a decoração dele já dentro da caixinha, tá? Então, eu dei uma marcada só para poder estar cortando aí esse bolo. Eu vou pegar agora com uma espátula, vou colocar já direto dentro dessa forminha aí que é uma hamburgueira, ok? E aí você pode perceber que ele ficou com bastante recheio, né? Dentro do bolo. Então, eu vou primeiro colocar, eu dividi ele em 6 partes. E eu vou colocar as 6 partes desse bolo dentro dessa hamburgueira, né? Então, eu termino de cortar ele aqui, que eu vou precisar agora finalizar esses pedaços. Eu quis fazer uns pedaços um pouco maior, para poder ser vendido, né, por peso. Então, eu vou finalizar agora colocando as outras 4 fatias que faltam. Então, você viu que a camada que eu coloquei de chantilly foi bem fininha, né? Que eu não queria que ele ficasse com muito excesso de chantilly. Então, eu só coloco agora, puxei um pouquinho mais pra frente para você visualizar. Então, agora eu termino de colocar as fatias aí dentro das hamburguerinhas, tá? Pra você ver quantos pedaços sobraram. Vou fazer uma decoração simples, eu não quero que fique muito pesado no final. A última fatia, vou colocar aqui dentro da minha hamburgueira, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês, lá já dentro, decorando. Eu coloquei aí um bico um M, tá? Fiz uma divisãozinha, como se fosse dividir o meio. Coloquei uma bolacha Oreo, uma cereja, tá? Cereja marrasquino. Então, coloquei 2 cerejas marrasquino. E aí, esse foi o resultado, ok? Agora, você pode ver aí o pedaço do bolo.